Na última semana, uma entrevista do Papa levantou uma tremenda polêmica. Padres casados. Pode isso, Arnaldo? Se você quer entender o que é isso, isto é, se o Papa viajou mesmo no rolê, ou se o que ele fala tem algum sentido, se quer entender o que a doutrina católica ensina a respeito, e por fim, o que eu penso sobre esse tema, me acompanhe até o final deste vídeo. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo. Como você sabe, eu estive meio afastado, meio sumido aqui do canal. E este vídeo, hermanos, é o resultado de uma enquete que eu propus para que o pessoal votasse e escolhesse um tema que eu pudesse abordar como uma espécie de vídeo teste. Pois é, a ideia é que em momentos como o atual, em que eu estou sem tempo para gravar vídeos, eu fizesse alguns vídeos como este, em que eu escolho um tema, ou vocês me apresentam um tema, e eu simplesmente comento a respeito. Traduzindo, irmãos, vídeos mais simples, sem muita edição, sem muito efeito, simplesmente algum tema que é proposto por vocês, ou algum tema do momento, em que eu apresento e comento sobre ele. Um dos vídeos mais votados aí na enquete que eu propus é este sobre a fala do Papa em relação ao celibato sacerdotal. Bueno, em outras palavras, para você que está viajando aí no assunto, uma entrevista do Papa Francisco recente aí da última semana, o Papa foi questionado sobre o celibato sacerdotal. E o que o Papa respondeu? Eu vou ler aqui para vocês e na sequência eu comento. Na Igreja Católica há padres casados. Todo rito oriental é casado. Tudo. Aqui na Cúria temos um. Falei sobre isso ainda hoje, que tem sua esposa e filho. Não há contradição em um padre que se casa. O celibato na Igreja Ocidental é uma prescrição temporária. Não sei se resolve de um jeito ou de outro, mas é provisória nesse sentido. Não é eterno como a ordenação sacerdotal, que é para sempre, queira você ou não. Que você saia é uma outra questão, mas é para sempre. Já o celibato é uma disciplina. Bueno, chamacos, então, essa foi a fala do Papa sobre os chamados padres casados e o celibato. Mas afinal, o que é isso? Será que o Papa falou alguma besteira? Ou existe esse negócio de padre casado? Bueno, primeiramente, fazendo aqui dando uma breve contextualizada aí para vocês, o que é o tal do celibato? Bueno, o celibato nada mais é do que um estado de vida. Ou seja, é uma opção que um homem ou uma mulher faz para não se casar, para não contrair matrimônio e assim poder dedicar toda a sua vida única e exclusivamente a Deus. Então, o celibato é a opção de vida em que se abre mão do matrimônio, em que se abre mão de ter um relacionamento com uma outra pessoa para dedicar a sua vida única e exclusivamente a Deus. Ou seja, ser solteiro pelo reino. Bom, para você que me assiste, não é nada difícil de você identificar isso em algumas pessoas, né? Por exemplo, os padres, os sacerdotes. É por isso que tinha até aquela velha zoeira, né, de criança que fala que o último a chegar é a mulher do padre. E isso causava estranheza até mesmo nas crianças. Por quê? Porque o padre não tem mulher. O padre ele é solteiro. O padre ele é celibatário. Bom, uma defesa teológica, né, e doutrinária do celibato eu não vou fazer aqui, irmãos. Este não é nem o objetivo do vídeo. Eu vou apenas comentar o seguinte. A fala do Papa faz sentido? Como assim padres casados? E que história é essa de padres casados no rito oriental, na Igreja do Oriente? O que é isso aí, irmãos? Bueno, chavalones, para você entender, primeiramente, há que se compreender que a Igreja Católica não é formada apenas pela Igreja Latina, aquilo que nós conhecemos como Igreja Ocidental. Na verdade, a Igreja Católica ela é composta de um lado ocidental, este que comumente nós conhecemos, né, a Igreja Romana, que inclusive teve as suas missões estendidas aí por todo o mundo por nós conhecido, mas há também o lado oriental da Igreja Católica, que é composto de outras 23 igrejas chamadas sui iuris, ou seja, igrejas de direito próprio, que estão em plena comunhão com a Igreja Ocidental e todas juntas formam aquilo que nós conhecemos como Igreja Católica. Bueno, chamacos, não vou me aprofundar também neste assunto, até porque eu tenho um vídeo a respeito disso. Se você não conhece, é o primeiro vídeo que você visualiza logo que acessa o canal Catholic Cholo. O vídeo intitulado 23 mais uma, as Igrejas Católicas Orientais. Irmão, se você não assistiu, assista e você vai ter uma visão mais completa e vai compreender melhor este assunto.
vou deixar também aqui na descrição deste vídeo, como no card logo acima. Ok, mas então o que o Papa quis dizer com padres casados no rito oriental? Bueno, a verdade é essa, irmãos. No Oriente é comum você encontrar padres casados, ou melhor dizendo, casados padres. Isso por quê? Bueno, pelo simples fato de que um padre não pode se casar. Esse é o primeiro ponto. Não há padre que se casa, nem no Ocidente e nem no Oriente. Logo, o que nós temos são casados padres. E o que é isso? Bueno, um homem casado, católico, que professa sua fé, que vive a sua fé de maneira plena, ele pode almejar ser ordenado padre. Ou seja, se preparar para o sacramento da ordem e, chegando em determinado período, o bispo o ordenar como padre. Ele já era um homem casado que agora também foi ordenado padre. Ou seja, padre que se casa não existe na Igreja Católica. Mas casado que se ordena padre, isso sim é possível. Certo, chavalones? Mas como disse, isso é uma prática muito comum no Oriente, tanto entre as igrejas ortodoxas quanto entre as igrejas católicas orientais, que são aquelas que eu explico no vídeo indicado aí para vocês. No entanto, essa prática não é comum no Ocidente. Isso não faz parte da nossa tradição ocidental e isso há pelo menos 1 milênio. Certo, Cholo? Mas então é possível que na Igreja Católica haja padres que sejam casados? Sim, isso é possível, mas como disse, no Oriente. Na disciplina ocidental não faz parte da nossa tradição. E aí já entra aquilo que o Papa mencionou, né? A disciplina. Isso não é um dogma de fé, isso é uma disciplina. Peraí, vamos entender bem essa distinção entre o que é dogma e o que é disciplina. Dogma, irmãos, é tudo aquilo que a Igreja Católica professa como verdade de fé divinamente revelada. Ou seja, é algo que foi revelado pelo próprio Deus à Igreja e que não tem mais como mudar. Por quê? Porque faz parte da nossa fé. Um exemplo disso é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós professamos que Ele é homem, mas também que Ele é Deus. E isso, chavalones, não tem como mudar, né? Não é uma verdade que os católicos creram no primeiro milênio e no segundo milênio, no terceiro, no quinto possa ser alterado. Nem mesmo o Papa tem qualquer poder para mudar essa verdade de fé. Ela faz parte do depósito da fé e os católicos sempre creram, creem e sempre deverão crer até o final dos tempos. Por outro lado, uma disciplina é algo que foi definido e estabelecido pela própria Igreja como uma melhor maneira, uma maneira mais correta de se viver a fé, mas que muitas vezes pode ser alterado de acordo com a época, com o tempo, com o lugar, com os costumes, com a tradição, enfim. Então é algo que sim pode ser alterado. O celibato sacerdotal, por mais admirável, por mais santo que seja, não faz parte dos dogmas da fé católica, mas sim é uma disciplina que foi imposta pela Igreja. É claro que com uma tradição aí mais do que milenar, né, mas ainda assim é uma disciplina e que teoricamente, como mesmo diz o próprio Papa, poderia ser alterado de acordo com a necessidade. Bueno, essa fala, no entanto, gerou muita polêmica. Tem aqueles que são defensores ferrenhos, né, do celibato, e tem aqueles que também são defensores da possibilidade de ordenação de homens casados. Eu mesmo sigo duas pessoas que muito admiro, um sacerdote que é totalmente contra, né, a permissão para que se termine ou para que se flexibilize aí o celibato sacerdotal aqui no Ocidente, mas também conheço um professor que também muito admiro, sobretudo porque é um grande conhecedor, né, do lado oriental da Igreja Católica, e este professor ele já é um defensor da flexibilização, né, de que deveria sim ser possível a ordenação de homens casados aqui também no Ocidente, que isso só traria benefícios, seria uma maravilha para a Igreja, enfim. O que eu penso a respeito disso? Bueno, chavalones, antes de falar o que eu penso a respeito disso, vou pedir duas coisas aí pra você. A primeira delas é que se você não é inscrito no canal Catholic Cholo, se inscreva no canal, curta, compartilhe este vídeo e sobretudo comente aí o que você acha, o que você pensa a respeito, se entendeu o que eu expliquei, se concorda, se discorda, enfim. Deixo aí o espaço para que você comente também. E segundo também que você comente se você gosta desse tipo de vídeo, como este vídeo teste, né? E por acaso se você quer que eu continue fazendo vídeos nesse formato, deixa aí o seu comentário dizendo isso também, irmãos. Bueno, mas trazendo então a minha opinião, o meu ponto de vista a respeito, já que como você viu,
um padre casado não é uma aberração, não é um ataque à fé católica. Na verdade, é uma realidade da nossa igreja, sobretudo no Oriente. Então é uma coisa possível, sim. Mas o que eu penso a respeito? Se eu acho que deveria flexibilizar, deixar aí mais fácil o acesso a padres casados aqui no Ocidente, se o celibato deveria deixar de ser uma obrigatoriedade como até o momento é. O que eu penso disso, tia Marcos? Bueno, na minha opinião, não deveria acabar a obrigatoriedade do celibato sacerdotal no Ocidente. Vou dar minhas razões e aí você depois comenta se concorda com elas ou não. Bueno, o primeiro ponto é um dos motivos pelos quais o celibato ele é obrigatório no Ocidente, né? Um dos fundamentos até teológicos ou doutrinários, digamos assim, do celibato no Ocidente, é justamente essa questão do padre ser totalmente dedicado à vida sacerdotal, totalmente dedicado a Deus, a ser um pai de muitas pessoas, né? O pai daquela paróquia, daquele povo, a ser um pastor em tempo integral. Enquanto que um padre casado, ou melhor dizendo, um casado padre, ele teria que dividir a sua vida com as obrigações e as preocupações de uma vida de homem casado, né, de um pai de família. Bueno, chavalones, e eu entendo muito bem que sim, isso seria uma dificuldade a mais, um empecilho, um obstáculo para que o padre vivesse integralmente a sua função de padre. Isso porque, né, eu mesmo sou um pai de família, um homem casado que tem 3 filhos e sei o trampo, a dificuldade, o desgaste que é uma vida de casado, uma vida de marido, uma vida de pai de família. Isso nos consome muito, nos consome tempo, nos consome energia, nos consome dinheiro, nos consome preocupação. E eu imagino que seria difícil um padre conciliar essa vida. É impossível? Não estou falando isso, eu sei e acredito sim que existam padres excelentes, padres santos, que são casados, né? Que tem aí uma preocupação também com a vida familiar. Mas eu sei que isso é uma dificuldade a mais, então exigiria muito mais de padres, né? Que quisessem exercer bem o seu ministério, cuidar de uma família, cuidar de uma esposa e filhos, cuidar de um lar. Hermanos, e aí isso se aplica inclusive à situação atual que nós temos no clero ocidental. Um clero que, me perdoem, mas infelizmente tem muitos casos aí de frouxidão, né, de facilidade mesmo. Padres que não têm aquela vida como de outrora, né, uma vida muito mais focada no desempenho da tarefa sacerdotal. Muitos padres, infelizmente, que já estão inseridos aí nesse mundo, né? Já estão meio que mundanizados. Padres que muitas vezes têm vergonha, né, de serem reconhecidos como padres, de serem associados à figura do padre, né, que muitas vezes estão aí à paisana no mundo, que não se vestem como padres, que não andam como padres, que não agem como padres. Esse é, inclusive, um dos grandes problemas da crise atual na Igreja Católica, sobretudo no Ocidente. Então, trazer mais essa questão da família para a vida dessa pessoa seria tornar praticamente impossível, né, uma dedicação à vida sacerdotal de maneira integral e plena. Em outras palavras, irmãos, para muitos sacerdotes que infelizmente já vivem uma vida aí muito flexível, digamos assim, né, uma vida muito mais já inserida nesses ambientes hedonistas, materialistas, inclusive, você colocar mais um elemento aí que dificultaria para ele a vida espiritual seria praticamente um convite para que ele largasse de vez o sacerdócio e se dedicasse somente à família. Bueno, um segundo ponto que eu acredito que não seria benéfico, né, essa liberação aí da obrigatoriedade do celibato para os padres no Ocidente, é também a ocasião de escândalo que isso traria, né, para a sociedade ocidental. Porque uma coisa é você estar conversando com professores de história, com pessoas formadas e bem conscientes da doutrina católica, que conhecem o Oriente Católico e entenderiam melhor essa questão do padre casado ou do casado padre. Outra coisa é 99% da população brasileira e da população ocidental de um modo geral que desconhecem essa prática do padre casado e que, portanto, enxergariam isso como o fim do mundo, como uma aberração, como algo totalmente errado. E não dá para você condená-los, afinal é uma cultura, uma tradição, um costume, um hábito, uma maneira de enxergar, né, a figura do sacerdote que está enraizada nessa população, nesse povo, há mais de 1000 anos. Né? Então não dá para você mudar isso de uma hora para outra. Né? Com uma canetada você altera isso. O povo não ia engolir bem, não ia entender bem isso e com certeza traria muita confusão, muito escândalo
dentro do seio aí da Igreja Católica no Ocidente. Por fim, a questão mesmo do estado de vida, né, da perfeição de estado de vida. Irmãos e irmãs, o matrimônio, o casamento não é algo ruim, muito pelo contrário, foi algo deixado pelo próprio Deus, é um sacramento, é uma oportunidade de trazer santidade para a vida do ser humano. Então não é uma crítica ao matrimônio, muito pelo contrário. Só que a Igreja sempre entendeu também que a consagração da vida de alguém única e exclusivamente a Deus, inclusive a virgindade e o próprio celibato, né, a abstenção de ter relações sexuais, de ter relações matrimoniais, de se entregar ao matrimônio para uma mulher, ou no caso da mulher para o homem, a Igreja sempre enxergou nessa maneira de viver um aspecto de busca pela santidade. E isso começa desde nosso Senhor Jesus Cristo, que foi celibatário. Então esse era, de certa forma, um modelo de vida. Nisso nós queremos dizer não que o padre ele é mais importante ou ele é mais santo do que o leigo casado apenas porque ele é celibatário. Lógico que não, nós podemos ser santos em qualquer estado de vida, mas ainda assim é de se entender que essa é uma forma de buscar a santidade, uma forma de vida de certa forma mais perfeita, na medida em que a vida ela é totalmente entregue, direcionada e voltada para Deus. Sendo assim, ainda que entendamos que sim, é possível padres santos, perfeitos, excelentes padres casados, como há muitas vezes no Oriente, e como temos ao longo da história da Igreja diversos santos que viveram uma vida de sacerdote e de homem casado ao mesmo tempo, é fato também que a Igreja, mesmo no Oriente, sempre enxergou essa característica, né, da vida celibatária como uma procura de um grau de perfeição mais elevado, um grau de santidade mais elevado. E tanto é, né, que nós vemos até na própria escolha dos bispos para o governo das dioceses, das eparquias, mesmo no Oriente, ser direcionada para homens celibatários, sobretudo para monges, né? Então essa sempre foi a visão da Igreja. Não se trata, irmãos, de uma questão de lei negativa, né? Dizer que o padre casado ele é inferior ao padre celibatário. Não é isso. Não é colocando uma pecha negativa no matrimônio, mas ao contrário, é um caso de lei positiva. É você entender que a vida do matrimônio é uma vida santa, mas que uma vida celibatária pode ser um a mais, né? Um grau a mais de santidade ou um grau a mais de perfeição cristã que se está procurando, que se está buscando. Então eu concluo essa minha exposição, irmãos, na minha opinião, dizendo o seguinte: no meu ponto de vista, no meu modo de ver, esses ataques que nós vemos ao celibato não se dão porque necessariamente aqueles que o buscam querem reduzir, né, a importância do celibato, deixá-lo como algo opcional, algo não tão importante. No meu ponto de vista, eles não buscam de fato aumentar o número de sacerdotes, melhorar a qualidade dos padres e da Igreja como um todo. Na verdade, eu enxergo isso sim como uma espécie de ataque a um dos elementos que constituem, né, o sinal ou símbolo sacerdotal da Igreja. Então, aqueles que pregam isso, na verdade, estão atacando o celibato como apenas um dos passos, né, de vários passos que se pretendem dar para diminuir ou para eliminar de vez o sacerdócio na Igreja, como, por exemplo, a ordenação de mulheres e outras questões aí. Irmãos, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha opinião. Se você concorda ou não, comente aí. Se você compreendeu a minha explicação, comente também. Se você quer que eu aprofunde mais algum destes assuntos que eu mencionei neste vídeo, comente aí também, irmão. Se curtiu este vídeo, se gostou desse formato, se quer que eu traga outros assuntos para comentar, para dar minha opinião, deixo aí com você. É isso, chamacos. Vou finalizando por aqui. Convidando também você, se não conhece o meu curso de História da Igreja, eu vou deixar o link aí na descrição. Acesse, dê uma olhada, assista a primeira aula gratuitamente. Tenha mais informações através do link que eu vou deixar e assim você estará ajudando este que vos fala. Certo, chavalones, é isso. Finalizo este vídeo deixando um grande saludo a todos. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.